Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a participação do Brasil no Oscar. Apesar de ser um prêmio bastante importante, reconhecido internacionalmente, já tem uma história de quase 100 anos, o Brasil nunca venceu uma estatueta do Oscar. A gente já teve vários brasileiros que passaram pelo tapete vermelho, que foram indicados, inclusive o Ari Barroso foi o primeiro indicado oficialmente brasileiro lá nos anos 40 pela música do filme Brasil. Carmen Miranda também fez algumas apresentações na cerimônia de Hollywood, mas uma vitória especificamente do cinema brasileiro nós nunca tivemos. Existe aquele caso famoso da vitória de Orfeu Negro, que anos depois aqui no Brasil foi regravado como Orfeu do Carnaval, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro, mas quem levou foi a França, porque o produtor era um francês e as regras eram um pouquinho diferentes. Então, a nossa primeira e oficial indicação a um filme estrangeiro, que agora se fala filme internacional, foi com O Pagador de Promessas, lá nos anos 60. Então, o Brasil ele teve uma lacuna, um hiato aí por muito tempo até ter a sua próxima indicação. E isso aconteceu no ano de 1996 com o Quatrilho, e é sobre o Quatrilho que nós vamos conversar no vídeo de hoje. O Quatrilho é uma produção de 1995 dirigida pelo Fábio Barreto. O Brasil estava sem produzir filme já há alguns anos, A gente via bastante nos cinemas ali entre 90 até 94, 95, a gente só via filmes da Xuxa e dos Trapalhões, até porque o Brasil estava passando por um problema em relação à produção nacional, com o fim da Embrafilme. Então o Quatrilho ele faz parte, eu acho que ele é o ícone do cinema da retomada. Acho que não só o Quatrilho, mas também Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Eu acho que são dois filmes aí, exemplos, os melhores exemplos da questão do cinema da retomada. Retomada por quê? Porque o Brasil voltou então a produzir cinema, coisa que não se via há alguns anos. Na época que o Quatrilho foi indicado, as pessoas começavam a chamar, obviamente as pessoas do audiovisual, começavam a chamar isso de efeito Quatrilho, porque então começou a ter muito incentivo de empresas privadas que começaram a investir em cinema, começou também a ter um incentivo governamental na produção cinematográfica. Para quem não sabe, o Quatrilho ele é uma adaptação de um livro de mesmo nome, do José Clemente Pozenato, que conta a história então de uma troca de casais ocorrida no Rio Grande do Sul, no começo do século XX. Então o Quatrilho ele começou a se valer muito pela propaganda boca a boca, as pessoas começavam a comentar que era uma história interessante, que era bacana assistir, então muitas pessoas começaram a ir para o cinema e já não era tão comum se assistir filme nacional no cinema naquela época, então por isso que eu digo que o Quatrilho foi um marco da retomada, o Quatrilho e o Carlota Joaquina. Então a propaganda boca a boca acabou ajudando bastante a promoção do filme entre os brasileiros. Como o Brasil já estava sem uma comissão oficial para indicar oficialmente um representante nacional para concorrer ao Oscar do ano seguinte, então o próprio Luiz Carlos Barreto, que é o pai do Fábio Barreto, diretor do filme, que também o próprio Barretão, como ele é conhecido, ele tem uma história importante no cinema nacional, então ele formou uma comissão e colocou então o Quatrilho como indicado oficial do Brasil para o Oscar de 1996. Então no dia 13 de fevereiro de 96 saiu então a lista dos indicados, e uma surpresa para todo mundo foi ver o nome do Quatrilho lá entre os 5 finalistas como melhor filme estrangeiro, que lembrando agora é melhor filme internacional, que mudou recentemente a nomenclatura dessa categoria. Então o Quatrilho teve uma ajuda nos Estados Unidos, teve um lobby, como eles chamam na indústria cinematográfica, do próprio Steven Spielberg. Então Steven Spielberg ele é o ex-marido da Amy Irving, que na época era casada então com o Bruno Barreto, que é o irmão do Fábio Barreto, diretor do filme. Então o Spielberg acabou dando algumas entrevistas, fez alguns comentários favoráveis ao filme, então isso ajudou também a promover o filme nos Estados Unidos. Na época, a produção do Quatrilho gastou $35 mil em divulgação do filme nos Estados Unidos. E como que foi investido esse dinheiro? Além de anúncios na televisão e anúncios em revistas, também foram feitos alguns jantares para alguns membros da academia para justamente fazer então aquele lobby entre os votantes para que eles pudessem então, ou seja, incentivando as pessoas a votarem no Quatrilho como o melhor filme estrangeiro do ano.
A produção brasileira teve como distribuidora internacional a Pandora Pictures, que foi a mesma que distribuiu alguns anos antes Como Água para Chocolate, aquele filme mexicano super premiado e super elogiado pela crítica. E lembrando que a Pandora Pictures tinha sido responsável por ganhar os 3 últimos filmes estrangeiros no Oscar. Infelizmente a gente não tem mais Rubens Evaldo Filho, mas eu sempre levei muito a sério e eu sempre respeitei muito o Rubens Evaldo Filho com as suas críticas e tal. E eu acho assim que atualmente tem um cara que se parece muito com ele em relação, é claro, isso é opinião minha, né? Eu acho assim dessa questão de pensamento, de discussão, que é o Daleno Nogari. Inclusive até vou deixar o link do canal dele aqui embaixo para você se inscrever, que é um cara muito inteligente e eu vejo que ele tem uma percepção muito lá na frente em relação a essa questão do cinema. E ele faz umas críticas muito pertinentes em relação ao cinema nacional. E eu lembro que na cerimônia de 96, o Rubens Evaldo Filho, ele comentou que o Quatrilho ele tinha algo especial que chamava a atenção do público estrangeiro. É que justamente o Quatrilho ele não tinha favelas, ele não tinha meninos de rua, ele mostrava uma realidade diferente daquela que a mídia internacional conhecia, do que as pessoas conheciam a partir da mídia. Então isso foi o que mais chamou a atenção do Quatrilho no exterior. Nós temos que levar em conta também que o tema imigração ele é um tema que toca os americanos. E isso era bastante explorado no Quatrilho também, porque ele falava, ou seja, de imigrantes italianos que viviam no Rio Grande do Sul no começo do século XX. Mas com toda a divulgação, o Quatrilho não foi premiado, já se sabia disso, tinha um filme que já era o franco favorito, que era A Excêntrica Família de Antônia, da Marlene Gorris. É um filme muito interessante, ele tem um roteiro super elogiado, ele estava ganhando uma série de prêmios mundo afora e já se sabia que ele era o grande favorito da noite. Por sinal, a Marlene Gorris foi a primeira mulher a ganhar uma estatueta de melhor filme estrangeiro. E o Fábio Barreto, que é o diretor do Quatrilho, e o irmão dele, o Bruno Barreto, que dirigiu Aqueles Companheiros, são os únicos 2 irmãos que concorreram na categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar. E eu sei que sempre tem aquela dúvida, né? Sempre se tem aquela dúvida assim, será que um dia nós vamos ganhar o Oscar? Eu também faço minhas palavras do Rubens Evaldo Filho numa dessas cerimônias, que eu assisti essas várias cerimônias que o Rubens Evaldo Filho acabou transmitindo, apresentando aqui no Brasil. Ele dizia que talvez um dia que a gente estiver passando por um momento político interessante, talvez seja o momento que a gente ganhe um Oscar. E é claro que nos últimos anos, com essa entrada de estrangeiros como membros da academia, de mais estrangeiros como votantes da academia, ajudou que vários filmes estrangeiros em relação aos Estados Unidos também pudessem ser indicados. Acho que recentemente nós falamos o Parasita. Parasita é o melhor exemplo, que foi algo inédito ter ganhado o prêmio de melhor filme do ano. E naquele momento que o Quatrilho estava sendo indicado, as regras eram um pouquinho diferentes, não tão diferentes como as atuais. Né? O que acontece? São poucas as pessoas que votam na categoria de filme estrangeiro, que votavam na categoria de filme estrangeiro. 150, 200 pessoas no máximo. O que aconteceu? Essas pessoas eram obrigadas a comprovar que elas assistiram os filmes. Elas tinham que ter um carimbo comprovando que elas assistiram os filmes para poderem votar depois. Só que aí tem um porém. Americano sempre odiou o filme legendado, né? Então por isso que são poucas pessoas que acabam assistindo os filmes estrangeiros, que eles precisam ser passados na sua língua mãe e com legendas em inglês, né? Então são poucas as pessoas que votam nessa categoria e é por isso que, então, por causa de 6 ou 7 votos, às vezes o filme acabava ganhando. Então por isso que é tão importante essa questão do lobby. E eu deixo aqui para vocês então um link no qual eu conto um pouquinho sobre a história do Quatrilho. Se você tiver mais interesse em saber sobre o filme, saber sobre a produção, os artistas e tudo mais, é só assistir o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Logo, logo a gente se vê falando sobre o Que É Isso, Companheiro, e a sua indicação no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro de 98. E se você curtiu, dá um like aí e também se inscreva no nosso canal. É isso aí, valeu!